Olá, bom dia! Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal da Família da Fé nesse domingo especial, domingo de Ramos. E já chega apertando no joinha, porque essa manhã vai ser uma bênção. Se você entrou nessa live agora, eu quero te pedir uma coisa muito especial. Não saia, porque o que eu vou te entregar aqui nessa manhã não é apenas uma palavra, não é apenas uma explicação bíblica, não é mais uma live de domingo. Nós estamos entrando na Semana Santa e enquanto eu orava por essa manhã, para Deus abençoar essa manhã, Deus colocava algo muito forte dentro de mim. Tem gente entrando nesse dia como quem entra em mais um domingo comum. Mas no mundo espiritual, esse dia marca o início de um processo espiritual muito forte. Eu preciso que você entenda, e entenda com toda a seriedade, que o domingo de Ramos não foi um dia bonito apenas, mas foi um dia de mudança na história da humanidade. Não foi um dia emocionante apenas, não foi um dia simbólico apenas. O domingo de Ramos foi o dia em que começou, diante dos olhos de todo mundo, o maior trabalhar espiritual da história da humanidade. E começou com Jesus entrando em Jerusalém. Quem olhava de fora via um homem entrando numa cidade, mas o céu via muito mais do que isso. O céu viu o começo de uma semana em que Jesus pisaria na dor, pisaria o pecado, pisaria a vergonha, pisaria a condenação, a morte, o inferno, tudo que tentava se levantar contra o propósito de Deus. E é por isso que eu não acredito que você está aqui por acaso. Porque tem gente que vai assistir essa live como quem assiste um conteúdo, mas tem gente que vai entrar nessa manhã como quem entra num processo espiritual. Eu quero te perguntar logo no começo, sem rodeio, você entrou aqui só para ouvir, só para assistir? Ou você entrou aqui para viver algo com Deus essa Semana Santa? Então, se você veio para viver algo, fica comigo até o final. Hoje nós vamos abrir essa Semana Santa da maneira certa. Nós vamos declarar algo na sua casa. Hoje nós vamos dar um passo espiritual. Hoje vai marcar o começo de algo muito maior do que você imagina. Nós vamos declarar a entrada do Senhor na tua vida, nas áreas que estão paradas. A Bíblia diz que quando Jesus, eu estou aqui com a palavra de Deus, quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo pegou em ramos. Presta atenção nisso. Eles pegaram ramos e estenderam pelo caminho. Eles clamavam, eles reconheciam, gritavam, Hosana. Aquela cena parecia simples, um povo recebendo Jesus, um povo celebrando a entrada do Mestre. Mas Deus, ele me fez olhar para essa cena com mais profundidade. Deus foi me revelando. Porque aquele povo talvez não entendesse tudo que estava por trás daquele momento. Ali não estava começando apenas uma simples semana religiosa. Ali estava começando o processo mais poderoso da história. E é exatamente isso que eu vim te dizer nessa manhã. Existem dias que parecem simples, mas no mundo espiritual eles marcam processos, começo de um novo processo, um novo trabalhar de Deus. E eu sinto no meu espírito que esse domingo é um desses dias para algumas pessoas que estão me assistindo agora. Você sente também que esse dia não será comum, será um dia de trabalhar de Deus? Um processo novo na sua vida? Então escreva que hoje será um dia de um processo novo, de um trabalhar novo de Deus na minha vida. Enquanto eu orava, deixa eu lhe dizer algo aqui que eu sinto de Deus. Deus me mostrou
Ele vem me mostrando em revelação uma grande porta se abrindo e pessoas passando pela porta, sem perceber por que passavam, qual o significado daquele momento, entrando e saindo, ouvindo e esquecendo, assistindo e continuando iguais. Mas Deus também me fez contemplar outras pessoas que talvez não eram mais fortes ou mais perfeitas, não eram, que estavam com tudo resolvido, mas eram pessoas que entenderam que quando Deus marca algo, Deus começa um processo, Deus inicia uma semana diferente, quando Deus marca um tempo, quando Deus marca uma entrada, você não pode tratar aquilo como comum. Porque é assim que muita gente perde o que Deus queria entregar. Tem gente que perde não porque o diabo é forte demais. Tem gente que perde porque não é porque Deus esqueceu. Tem gente que perde porque trata como comum aquilo que Deus separou como santo. E a Semana Santa não é uma semana comum. É uma semana de preparação. Preparação para olhar para Deus com mais seriedade, preparação para se posicionar, preparação para deixar Deus mexer naquilo que ainda não mudou. Preparação para o começo de um trabalhar maior. Se essa semana vai ser uma semana de preparação para a sua vida, escreva aqui: Deus, eu vou me preparar para viver a Semana Santa. Quero que você escreva aqui: Deus, eu quero me preparar da maneira que o Senhor me orientar para viver esta semana. Já escreva aqui, pode escrever. Já separou seu ramo? Eu sei muito bem quem está me assistindo. Deus me revela. Porque tem gente aqui com a vida sentimental cansada. Gente que ama e não é correspondida. Gente que foi abandonada. Gente que está dentro de casa, mas se sente sozinha. Gente que está mal há muito tempo, que já chorou de madrugada sem contar para ninguém. Gente aqui com a família em conflito. Palavras duras dentro de casa, um silêncio pesado, ambientes carregados, relacionamentos desgastados. Tem gente aqui lutando na vida financeira. Trabalha e não vê resultado, tenta vencer, mas não sai do lugar, corre e parece que está tudo sempre travado. E o que mais machuca não é só a dor. O que mais machuca é quando a pessoa olha para a própria vida e pensa: meu Deus, porque parece que nada muda. Porque eu oro e continuo vendo as mesmas coisas. Porque eu busco e continuo esbarrando nas mesmas dores. E é aqui que entra uma chave poderosa do Domingo de Ramos. Porque Jesus entrou em Jerusalém naquele dia e mesmo assim nem tudo mudou naquele mesmo instante. Presta atenção nisso. Porque isso aqui é forte. A entrada de Jesus não foi o fim de problemas, não, mas foi o começo de um processo. Tem gente aqui sofrendo porque confundiu que Deus vai resolver as coisas da noite para o dia. Você está confundindo entrada com conclusão. Deus, ele entra, mas ele entra para te dar forças, para vencer os confrontos que vêm pela frente. Deus entra, e eu quero te falar, Jesus entrou, mas ele estava entrando para uma semana de muitos conflitos, de muitas batalhas, de uma limpeza que viria pela frente. Jesus estava entrando, mas ainda havia dor pela frente. Jesus estava entrando, mas ainda havia traição pela frente. Jesus estava entrando, mas ainda havia rejeição pela frente, cruz pela frente, mas também havia milagre, o maior milagre, a ressurreição pela frente, lá no final. Eu quero lhe dizer, o erro de muita gente
é achar que porque Deus entrou, porque eu entrei na igreja, porque eu entrei num propósito, porque eu entrei numa oração, tudo tinha que mudar no mesmo minuto. Não. Às vezes, Deus entra primeiro para começar a mudar você por dentro, te fazer uma pessoa forte, para suportar processos, vencer dores e depois manifestar a glória, o milagre por fora. Deus primeiro entra para mexer no invisível e depois você vê o milagre no visível. Deus, às vezes, ele entra primeiro para iniciar um processo que os seus olhos não alcançam, mas o céu já está contemplando. Aleluia. Então guarda isso no seu espírito hoje, guarda no seu coração. A entrada de Deus é o começo do processo. Escreva aqui, a entrada de Deus é o começo do processo. A entrada de Jesus foi o começo da jornada. Eu vou repetir, a entrada de Deus é o começo do processo. Escreva aqui. Porque quem entende isso não desiste na primeira luta, no primeiro silêncio, na primeira batalha, no primeiro dia. Não desiste quando ainda não viu tudo mudar. Porque sabe que se Deus entrou, então um processo de mudança já começou. Eu quero lhe dizer, o Domingo de Ramos, ele representa isso. A entrada de Jesus. Um processo começou. E é por isso que eu pedi para você separar um ramo. É por isso que eu pedi para você, porque isso é profético, isso é revelação de que Deus está começando um processo, um trabalhar na sua vida, hoje no domingo, que inicia a Semana Santa. Talvez alguém aqui diga assim, mas pastor, é só um ramo. Não. Não é sobre a folha, não é sobre o galho, não é sobre um objeto. É sobre se posicionar, entendendo que no Domingo de Ramos, aquele povo estava celebrando porque eles reconheceram quem estava entrando na sua cidade. Que Jesus estava entrando. Eles estavam reconhecendo a entrada. Eles estavam dizendo, mesmo sem entender tudo, eles estavam dizendo, nós reconhecemos que algo maravilhoso está entrando na nossa cidade, o Rei Jesus. Hoje eu quero que você faça isso na sua casa. Talvez a sua casa já tenha entrado muita dor, muita perda, muita lágrima. Muita discussão você já viu entrar na tua casa. No teu quarto você já tenha feito orações que ninguém ouviu, só Deus. Talvez a sua vida você já entrou em problemas que se repetiram, ciclos que se repetiram, que você já nem sabe mais se você vai sair dele. Mas hoje, nessa manhã, você vai fazer um gesto simples. E esse gesto simples vai ser uma declaração espiritual. Essa declaração espiritual é: Jesus está entrando, Deus está entrando. Então pega o ramo na sua mão agora. Pega agora. Pega com fé. Pega com reverência. Pega entendendo o que você está fazendo. E eu quero que você imagine essa cena. Segure agora, você vai fechar os olhos. Eu vou fazer uma oração guiada com você. Eu quero que você segure e imagine Jesus entrando pela porta de uma cidade. Imagine. Feche os seus olhos. Imagine uma cidade com muros de pedra, portões grandes. Imagine montado num jumentinho, Jesus entrando. E imagine uma multidão atrás dele com ramos nas mãos. O povo se movendo. O ambiente sendo tomado de alegria. Pessoas balançando esses ramos e cantando hinos e fazendo declarações. Agora, traz isso para a sua vida. Eu quero que você pense nas áreas da sua vida agora. As áreas da sua vida que você quer
a entrada de Deus. Imagine agora, pensa na sua vida sentimental, pensa no seu relacionamento, pensa na sua casa, imagina na sua mente. Imagina agora. Quero que você imagine Jesus entrando no seu lar, nas suas finanças. Pensa nas portas que estão fechadas e que você quer que Deus abra. Pensa naquilo que você não aguenta mais viver do jeito que está. E com esse ramo na sua mão, você vai declarar comigo agora. Repete em voz alta, onde você estiver. Repita assim: assim como Jesus entrou em Jerusalém, hoje eu declaro a entrada de Deus nas áreas que estavam paradas na minha vida. A entrada de Deus na minha casa. A entrada de Jesus na minha história. A entrada do Senhor nas áreas que estavam bloqueadas. O que estava fechado vai ser tocado. O que estava parado vai começar a se mover. Aleluia. E o processo de Deus começou em mim. Declare isso agora. Repete de novo essa última frase. O processo de Deus começou em minha vida. Repita mais uma vez. O processo de Deus começou em minha vida. Aleluia. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. Diga hosana ao Rei. Diga seja bem-vindo, Senhor Jesus. Eu abro a porta da minha casa para celebrar a entrada do Senhor em todas as áreas da minha vida. Diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia! Olha para mim aqui. Abra os seus olhos. Escuta o que eu vou lhe dizer. Quando Jesus entrou em Jerusalém, houve gente que celebrou, mas também houve gente que não entendeu nada. E isso também acontece na vida da gente. Quando Deus começa algo, nem todo mundo entende. Nem todo mundo percebe. Nem todo mundo valoriza. Às vezes, você nem consegue explicar o que sente. Só que o mundo espiritual percebe quando uma pessoa se posiciona. O céu percebe. Deus percebe. E o inferno também percebe. Porque quando alguém para de tratar as coisas de Deus como coisas comuns, então Deus separa essa pessoa para viver algo sobrenatural. Eu creio que hoje, nessa manhã, está vendo um mover de Deus, começando sobre pessoas que decidiram não tratar essa semana como uma semana qualquer. Pode escrever aqui, vai ter um mover de Deus muito forte na minha vida essa semana. Coloque esse ramo no seu peito. Segura assim, ó. Fecha os olhos por alguns segundos, que eu quero fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu apresento agora cada pessoa que entrou nessa live, meu Deus. O Senhor conhece a casa dessa pessoa, o Senhor conhece a dor, o Senhor conhece o cansaço escondido. O Senhor conhece as lágrimas que essa pessoa não contou para ninguém, mas derrama em silêncio. E nessa manhã de domingo de Ramos, nós declaramos: entra, Senhor. Entra nessa vida, entra nessa casa, entra nessa família. Entra nessa vida sentimental ferida, entra nessa mente cansada. Entra nesses caminhos travados, entra onde a dor se instalou. Entra onde o medo se instalou, onde o medo fez morada. E assim como a entrada de Jesus em Jerusalém marcou o maior trabalhar da história, que essa manhã também marque o começo de um processo divino na vida dessa pessoa. Onde ninguém conseguiu ajudar, Senhor começa a agir. Onde tudo ficou parado, começa agora
o mover do Senhor. Onde houve humilhação, começa o Senhor a visitar. Onde houve abandono, começa a restaurar. Onde houve atraso, começa, Senhor, a abrir o caminho. Eu repreendo agora toda a força contrária ao agir de Deus. Toda opressão, todo peso, toda repetição de dor, todo ciclo que se repete, todo ambiente carregado, toda palavra contrária. Tudo aquilo que tenta impedir essa pessoa de avançar. Em nome de Jesus. Que haja a entrada de Jesus agora, a entrada de Deus, a visitação do Senhor, o começo do processo de Deus. Aleluia. Que essa pessoa sinta dentro dela que algo começou hoje. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você crê, declara, eu declaro, começou o processo de Deus em minha vida, em minha casa. Diga hosana ao Rei. Eu abro as portas para o Senhor entrar. O Senhor entra em minha vida, entra em minha casa, em minha família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ei, eu quero profetizar na sua vida. Jesus está entrando em sua vida, em sua casa, em sua família, em seu lar, em seu casamento, em seu relacionamento, em sua saúde. A entrada de Jesus foi marcada por muitas pessoas como uma festa. Mas para os dele foi o maior processo de trabalhar. Os seus discípulos não estavam em festa. Estavam em processo para viver um grande propósito. Eles deixariam de ser apenas espectadores para se tornarem parte do maior trabalhar da história. Deus está preparando você. Essa semana é a semana da preparação para você viver algo grande. Fala, vou viver algo grande, vou viver algo novo. Porque Jesus está entrando nas áreas da minha vida. Glória a Deus. Que maravilha, gente. Que bênção. Declara aqui nos comentários agora. Declare que você está entrando num processo de Deus. Começou o processo de Deus na minha vida. Pode escrever, começou o processo do trabalhar de Deus na minha vida. Escreva aqui embaixo nos comentários. E olha, escuta com muita atenção o que eu vou dizer para você agora. E com muita seriedade. Glória a Deus. Começou isso mesmo. Começou um trabalhar de Deus, um processo. Mas ouve, por favor, com muita atenção o que eu vou dizer para você. Hoje não foi só uma oração do Domingo de Ramos. Hoje foi um dia de posicionamento. Hoje você não só ouviu, você também entrou. Jesus está entrando e você também está entrando na Semana Santa. Você não só está ouvindo, você está entrando. E toda vez que alguém entende que Deus está fazendo nela um trabalhar, um processo, entende que Deus está começando algo, essa pessoa responde. Toda vez que a pessoa entende, ela responde. Ela não fica de espectadora. Quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas não ficaram paradas olhando, elas pegaram o que tinham, que eram ramos, mantos, e colocaram no caminho em reverência à entrada de Jesus. Aquilo não era um gesto qualquer. Aquilo era uma resposta à entrada de Deus. E hoje, nessa manhã, algumas pessoas vão fazer algo além de preparar um ramo e de colocar na porta de casa. Não porque o pastor ou alguém está mandando, mas porque entenderam que começou um processo de um trabalhar de Deus. Você vai apresentar a Deus hoje, ou amanhã,
ou nesses próximos dias da Semana Santa, a oferta de preparação da Semana Santa. Uma oferta voluntária, você vai escolher uma oferta que Deus vai colocá-la no seu coração de até R$ 33, se você assim crer, porque ela representa a vida e a entrega de Cristo nessa semana. Isso não é para você olhar valor, nem colocar preço, e não é troca. Porque você pode pensar, Deus precisa disso, Deus precisa de dinheiro. Não, Deus não precisa. Mas quem entende o que Deus está fazendo, responde como aquele povo respondeu à entrada de Jesus, lançando ramos no seu caminho. E você vai fazer isso dizendo: eu estou me posicionando essa semana, eu não vou viver esses dias de qualquer forma. Eu estou entrando nesse processo com Deus. Eu entendi. Eu não sou espectador. Eu sou parte do processo do trabalhar de Deus na minha vida. E assim como Jesus entrou em Jerusalém, eu também estou entrando nesse processo de um trabalhar de Deus. Eu estou entrando num novo tempo. Glória a Deus. Eu vou deixar a chave Pix aqui fixada e você já vai fazer essa oferta de preparação da Semana Santa no dia de hoje. Se você não puder fazer hoje, você faz amanhã ou você faz nos próximos dias. E eu não vou ficar falando para você durante essa semana, faça uma oferta. Não. Estou falando hoje. Eu talvez lembre alguns irmãos no WhatsApp uma vez apenas, mas você vai fazer isso como uma oferta de gratidão e de preparação para todo o processo do trabalhar de Deus na sua vida. Amém? A chave Pix está aqui. Se você já quer fazer agora, pode fazer, você já vai fazer hoje. Você vai começar a Semana Santa já fazendo. Glória a Deus. Porque você é parte desse processo. Processo de um trabalhar de Deus, que começa na entrada do Senhor nas áreas que estavam paradas, travadas na sua vida. Em nome de Jesus. Já declaro, eu vou viver um processo com Deus essa semana. Olha, você separou o seu ramo? Agora escuta o que você vai fazer quando essa live terminar. Presta atenção nessa orientação que Deus está mandando entregar para você. Você vai pegar esse ramo e vai colocar na porta da sua casa. E vai deixar esse ramo lá toda essa semana. Toda vez que você olhar para esse ramo, dá um jeito lá, coloca na sua porta. Toda vez que você olhar para esse ramo, você vai lembrar de uma frase: Deus entrou e o processo começou. Repete comigo: Deus entrou e o processo começou. Não é enfeite, não é superstição, é memória espiritual. É você olhando e dizendo: eu não vou viver essa semana de qualquer jeito, eu não vou passar por esses dias distraído, eu vou entrar a Semana Santa posicionado. Deus entrou e o processo começou. Jesus entrou em Jerusalém e começou o processo. Então Jesus entrou e o processo começou. Escreve aqui agora. Deus entrou e o processo começou. Coloca na porta da sua casa esse ramo. E olha, guarda no seu coração que hoje foi só a entrada. Hoje foi só o começo. Porque depois da entrada de Jerusalém para Jesus, vieram dias fortes, confrontos, limpezas, revelações, dores, silêncio, e no final veio a ressurreição. E essa é a chave da semana. Deus não te trouxe até aqui para te emocionar por uma manhã. Deus te trouxe até aqui para te colocar dentro de um processo espiritual durante a semana inteira. Então eu quero te pedir seriedade. Não comece essa semana pela metade. Não vive esses dias como se fossem comuns. Não assista quando der. Não participe sem entrega.
se posiciona. Eu vou orar todos os dias pela manhã, introduzindo cada passo de Jesus na Semana Santa. Tudo que ele fez naquela semana teve um significado e eu vou entregar na oração da manhã. Então você tem que participar. E na live às 9 da noite, nós vamos fazer atos proféticos mostrando que nós também estamos vivendo a Semana Santa. Porque quem se prepara nessa semana, depois fica pronto para o que Deus vai fazer depois. Porque tem algo depois dessa semana. E eu creio de todo o meu coração, eu creio sem duvidar, sem pestanejar, que para algumas pessoas que estão me ouvindo agora, essa semana vai marcar o início do maior trabalhar de Deus na história da sua vida. Amanhã eu vou estar aqui novamente com você. E nós vamos continuar essa caminhada santa. Mas hoje você vai sair dessa live com essa frase queimando dentro de você. Deus entrou e o processo começou. E eu não vou voltar atrás. Glória a Deus. Você recebe? Aleluia. Olha que maravilha, gente. Que bênção essa manhã. E se você crê, escreva nos comentários agora. Pode escrever. Deus entrou, o processo começou. E eu não vou voltar atrás. Eu vou me santificar essa Semana Santa. Porque o nosso Deus, ele não faz pela metade. Ele é o Deus de obras completas. E eu quero terminar esse domingo segurando esse ramo, cantando esse hino com você e declarando que o Deus que começou a obra, ele vai completar na sua vida. É só o começo. Oh, aleluia! Aleluia! A chave Pix está aqui. Você pode fazer essa oferta simbólica. Faz a que Deus colocar no seu coração. Mas se você quer fazer algo simbólico, faça essa oferta de R$33. Louve o Senhor. Louve de todo o coração. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso que tá tão difícil acreditar. Segure esse ramo nas suas mãos. Faça da sua casa Quando eu olho para tuas promessas, a igreja e louve. acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande. Em apenas um instante. Em apenas um instante faz o impossível se materializar. Meu Deus não faz pela metade. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte. Não vou viver uma parte. O completo ele fará. O completo ele fará. Levanta esse ramo e diga: eu vou viver. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas O Deus de obras completas vai fazer cumprir na vai hora fazer certa. cumprir na hora certa. Não vou temer. Não vou temer. O projeto vem de quem não O erra. projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia! Pois eu sirvo um Deus que é tão grande. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande. Em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte. O completo ele fará. Eu vou viver Eu vou viver a totalidade. a totalidade da promessa. O Deus de obras completas
vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. Não vou temer. Projeto vem de quem não O erra. projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir Declara, na hora gente, certa. profetiza. Eu vou viver A totalidade da a promessa. totalidade da promessa. O Deus de obras completas. Declara isso na sua vai casa. fazer Pode declarar. cumprir na hora certa. Você pode dizer com alegria. Eu não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas Vai fazer cumprir na hora vai fazer certa. cumprir na hora certa. Meu Deus, não falha não, diga. Meu Deus, não falha. Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar. E eu sei que por completo fará. Vai fazer por completo, hein? Meu Deus, não falha. Eu não vou duvidar. E eu sei que por completo fará. Você pode declarar, meu Deus, não falha não. Meu Deus, não falha, não. Eu não vou duvidar. E eu sei. E eu sei que por completo fará. Você pode declarar, meu Deus, não falha não. Meu Deus, não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Diga, eu vou viver a totalidade da promessa. Eu vou viver Pra terminar, a hein? totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer. O projeto vem de quem não erra. Deus O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora. certa. Diga, eu vou viver Eu vou viver a totalidade. da promessa. O Deus de obras completas. Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas Aleluia. vai fazer cumprir na hora certa. Eu creio, Senhor. Vai fazer cumprir na hora certa. O processo começou, ele vai fazer cumprir, hein? Vai fazer cumprir na hora certa. Começou um processo em trabalhar de Deus. Aleluia. Vai fazer cumprir na hora certa. Segura na sua mão esse ramo e diga, Senhor Jesus, o Senhor entrou e o processo do trabalhar de Deus começou na minha vida. Diga, eu não vou voltar atrás. Diga, Senhor, consagra esse ramo. E quando eu colocar na minha porta, diga, ele representa que o Senhor entrou, e onde o Senhor entra, a doença não fica, a inveja não fica, a maldição não fica. A bênção vai entrar, diga, na minha casa, na minha vida sentimental, nos meus caminhos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Glória a Deus, gente. Que maravilha, hein? Que bênção é essa manhã. O domingo de Ramos, a entrada do Senhor na tua casa. Escreva aqui, ó. Deus entrou e o processo de Deus na minha vida começou. Jesus entrou e o processo de Deus começou na minha vida. Está começando um processo. Não esquece o que eu estou dizendo para você. Por favor, gente. Escreve aqui agora. Deus entrou, o processo começou. Não se esqueça que é só o começo. A entrada é só o começo. Porque depois da entrada vem dias fortes, confrontos, limpezas, revelações, dores. Veio o silêncio. Veio a morte de Jesus. Todos pensaram que tinha acabado, aquele silêncio, aquela sensação de derrota.
mas no final veio a ressurreição, a vitória. É só o começo de uma jornada santa. Eu vou viver essa jornada santa, na oração da manhã, nas orações no WhatsApp e na live à noite, com atos proféticos dirigidos por Deus. Glória a Deus! Que maravilha, gente. Olha, então nós chegamos ao final dessa live de domingo, do domingo de Ramos, a entrada. Fique em espírito de oração, se santifique nesses dias. Se santifique. Cuidado com o que você deixa entrar na sua casa, porque você está convidando Jesus para entrar. E esse ramo é você estendendo para Jesus, como aquele povo estendeu ramos para Jesus entrar. Coloca na porta da sua casa. A oferta que você vai apresentar é a sua oferta de preparação da Semana Santa, preparação para esse processo, esse trabalhar de Deus. Faça ela hoje, já no primeiro dia, se você puder. Se você não puder, você faz amanhã. Tá bom? Então nós terminamos assim essa live de domingo, o domingo de Ramos. E se você crê que você está no domingo de Ramos, então escreva aqui, ó: eu estou vivendo o domingo de Ramos. Deus começou um processo na minha vida, porque Jesus entrou na minha casa. Glória a Deus. Que bênção, gente. Deus abençoe, fiquem com Deus, fiquem na paz e fiquem na fé, que a fé não pode parar. Amanhã, logo pela manhã, às 7 da manhã, eu estou junto com você na oração da manhã. Porque depois que Jesus saiu, entrou na cidade de Jerusalém, aconteceram muitas coisas. E eu vou te revelar, te entregar a primeira coisa que Jesus fez quando ele entrou na cidade de Jerusalém. Algo que você vai fazer também, que vai abençoar a sua casa. E cada dia nós vamos fazer os mesmos atos proféticos que Jesus fez. Nós vamos seguir os passos do Senhor na Semana Santa. Quem vai ficar firme comigo? Quem vai viver uma Semana Santa? Escreve: eu vou viver a Semana Santa. Eu vou viver a Semana Santa na fé. Então amanhã, já 7 da manhã, não deixe de assistir a oração da manhã. Deus te abençoe. Fique com Deus, fique na fé. A fé não pode parar. Até amanhã, em nome de Jesus.